Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Glória a Jesus, que bom estarmos juntos aqui. Fé em Cristo, vivendo o sonho de Deus, você está no Palavra de hoje. Amém? Jeremias 49, verso 20, portanto, ouvi o conselho do Senhor que ele decretou contra Edom e os desígnios que ele formou contra os moradores de Temã. Certamente, até os menores do rebanho serão arrastados e as suas moradas espantadas por causa deles. Estamos no final do livro de Jeremias e você vai acompanhar aqui, você que vai ler esses capítulos finais, diversas profecias, não é, que o Senhor traz ao coração de Jeremias. E o que eu quero destacar é essa palavra conselho. Portanto, ouvi o conselho do Senhor. Sabe por que nós erramos? É porque nós não ouvimos o conselho, a direção que o Senhor ele traz aos nossos corações. Os desígnios do Senhor às vezes nós não sabemos e aí a gente então começa a agir por conta própria e por conta própria a gente erra e nós erramos feio quando agimos por conta própria. Então a palavra de hoje vai trazer essa verdade para você. No Provérbios capítulo 16, a gente tem então essa palavra: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de quem? Vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos, ou seja, bem-sucedidos. É o que nós temos o costume de orientar. Olha, não tome decisões precipitadas, não faça aliança que você não deva fazer, não desfaça coisas antes do tempo, sem a resposta, não inicie um projeto, não é, sem a direção do Pai, porque depois nós vamos querer que Ele abençoe, nós vamos querer que dê certo, nós não vamos querer ter dor, ter confusão, mas o que acontece? Antes, nós temos que orar. Vai abrir uma empresa? Ore. Vai para um relacionamento? Ore. Vai tomar uma decisão? Ore. E se a resposta não vier? Não tome. Aguarde, ore mais, busque mais. E é importante você conhecer o Pai, porque tem coisas que nós não vamos perguntar. Por que nós não vamos perguntar? Porque a gente já sabe a resposta. Qual é a resposta? É não. Quando você já souber a resposta, ela está contra a palavra de Deus, você não vai nem perguntar, você vai falar: Senhor, tire isso do meu coração. Porque aqui em Provérbios 16, 9 já fala: o coração do homem traça o seu caminho. Não tem problema traçar, mas o Senhor lhe dirige os passos. Eu preciso andar na direção de Deus. Como é que eu ando na direção de Deus? Qual é a religião que vai fazer com que eu ande na direção de Deus? Nenhuma. Nenhuma. Você esperou que eu falasse aqui alguma? Nenhuma. Você só consegue andar na direção de Deus quando você entende que o Senhor Jesus é seu Senhor e Salvador. Salvador é aquele que salva, Senhor é aquele que é o dono. Você não é escravo mais, não é do diabo, não é escravo do pecado, você não é escravo do dinheiro, você não é escravo da enfermidade, mas você sim, e eu também, podemos ser escravos do Senhor Jesus, mas aí já é uma escolha, aí ele vai ser o seu Senhor. Se ele, Jesus, for o seu Senhor, não é? Porque a Bíblia enviou Jesus para ser o quê? O nosso Senhor. Essa é a vontade do Pai, que Jesus não seja só um Salvador, porque Ele vai salvar, é na verdade quem Ele é Senhor. Mas às vezes nós temos dificuldade de ter Jesus como Senhor, então nós não aceitamos o conselho. Nós queremos só o Jesus abençoador, o Jesus, não é, provedor, o Jesus salvador, mas nós não queremos o Jesus Senhor. O Jesus Senhor, que ele manda, ele só não obriga, mas ele manda. Por que ele manda? Porque ele é dono. Então, se ele já tem a vontade dele para nós, por que eu vou fazer a minha? E aí, como é que eu descubro a vontade dele? Quando você é leitor de Bíblia, quando você vai para a reunião, para o culto de celebração na sua igreja, e você não vai lá para buscar a bênção, você não vai lá para receber uma unção, você não vai lá para ser ungido, você vai lá para receber a direção de Deus, você vai lá para conhecer o Pai, você vai lá para celebrar, aí você passa a entender o que é o Evangelho, e o Evangelho vai te apresentar um Jesus Senhor. Por quê?
porque é para isso que ele veio. E será que isso está escrito na palavra de Deus? Sim, isso está escrito na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz aqui em Lucas 2, verso 11, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Querido, não é falar assim, é o Senhor Jesus, como se fosse dizer numa posição de respeitá-lo, né? Igual a gente fala com uma pessoa mais velha, o Senhor isso, o Senhor aquilo, isso é um cumprimento. É diferente de você virar para Jesus e falar, o Senhor é o meu Senhor, o meu dono, o meu proprietário. Aí, se ele for o seu dono, o seu proprietário, todos os conselhos dele vai passar a ser para você uma ordenança. Isso mesmo. Quer dizer então que o Senhor Jesus, ele quer ser o meu dono? Sim, que eu não vou chamá-lo apenas por educação de Senhor. Tem muitas pessoas, elas são educadas com Jesus. Elas chamam Jesus de psicólogo, de psicanalista, de não sei o que lá, de curandeiro, de papapá. São educadas de mestre, porque ele realmente era mestre, não é? Ele era tudo, sim, mas eu tenho que entender que ele é o que? O meu Senhor. E quando você lê em Mateus 11, 28, você vai ver Jesus falando. E ele fala o seguinte, vinde a mim aqueles que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa parte todo mundo gosta, porque quem é que não quer alívio? Querido, eu preciso desse alívio. É tanta angústia, tantas situações, não é, tantas decisões, tem dia que a mente está totalmente tumultuada e eu vou até ele e ele me traz esse alívio, porque a carga a gente coloca sobre ele e ele recebe essa sobrecarga, vem o alívio. Mas quando você quer algo permanente, não é, porque é o conselho, aí ele fala aqui no verso 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, está no verso 30, e o meu fardo é leve. Tem duas informações. Quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, o dono, o proprietário, que te aconselha, mas você pega o conselho dele como uma ordenança, aí você vai ter o jugo. Esse jugo é uma canga, não é, que você vai ser colocada sobre você para você andar ao lado dele. Amém? Olha que coisa boa. Mas fala que é suave, melhor ainda. Mas ele fala que o fardo dele é leve. Ele não fala que não tem fardo, ele fala que tem, mas o fardo é leve. Mas eu quero um Jesus que não tem jugo e um Jesus que não tem fardo. Ou seja, eu quero viver livre. Livre, não é livre do pecado, eu quero viver livre, solto. Não, querido, no reino das trevas existe lei e as pessoas cumprem. No reino de Deus também. Então, o Senhor Jesus, ele coloca isso. E aí, quando você tem esse entendimento, você pega os conselhos dele, os planos dele e realiza todos. Porque para você e para mim não são conselhos. O que é? É uma ordenança, como nós lemos lá em Jeremias. Aceite os conselhos, mas sabe aquele que aceita? Aquele que tem Jesus como Senhor, que não chama Jesus de Senhor só por uma educação ou por uma frase bonita de um vocabulário criado. Chama Jesus por Senhor por causa de um entendimento. Ele é o meu Senhor, então eu só vou e eu só fico se o meu Senhor, ele me aprovar, não é permitir, ele me aprovar. Amém? Busque isso para a sua vida. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Graça e paz. Continue aqui. Se você me ouve pelo YouTube, eu quero te incentivar, não é? Baixa aí o nosso aplicativo na Play Store, Igreja Fé em Cristo. Você vai ter uma programação 24 horas, não é, ali com muito louvor, adoração, não é, e uma programação totalmente especial. Glória a Jesus. Deus te abençoe. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.